Está iniciando a nossa 9ª lição da Escola Bíblica de Adultos. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Você tem notado comigo que ao longo dessas lições nós temos estudado sobre o corpo, sobre os movimentos, sobre a vida, sobre o significado, sobre o que a Bíblia Sagrada fala também acerca do corpo. Você tem percebido comigo que vários movimentos se levantaram desde a Revolução lá na França, também a Revolução Sexual, querendo pôr abaixo, acabar com aquilo que Deus instituiu acerca do homem, da mulher, acerca da vida, acerca do corpo. E não será diferente nessa 9ª lição. Eu quero te apresentar o nosso tema, que tem por título Uma Visão Bíblica do Corpo. Então, nessa lição, depois de estudarmos tanto sobre o homem, sobre a mulher, sobre a vida, agora iremos estudar sobre o corpo, detalhadamente. O que Deus fala a respeito do corpo, como Deus trata o corpo, como Deus quer que nós vivamos para Ele. Porque sabemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Você também aprenderá que o nosso corpo tem um propósito bem definido por Deus. Então, sem mais delongas, fica comigo, porque depois da vinheta nós iremos aprender muita coisa boa nessa 9ª lição. Roda a vinheta. Meus queridos, eu falei para você na introdução que nós iremos estudar a fundo sobre o corpo, a visão bíblica sobre o corpo. Então, eu quero te pedir já a tua ajuda. Você sabe que nós entregamos toda semana material aqui gratuito para você. Então deixa teu like, compartilha, curte, comenta. Aproveita, esse canal é nosso, não é meu, é nosso, para o enriquecimento nosso, espiritual. Então aproveite, compartilha com aquele irmão teu que gosta de escola bíblica dominical. Se você é novo no nosso canal, aproveita aí que está chegando agora, ativa o sininho, se inscreve para receber as notificações. E aproveite para conhecer os nossos vídeos de vários e vários temas que tem aqui nas playlists. Meu querido, o nosso textuário e a nossa verdade prática dessa semana, principalmente o textuário, se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 13, a parte B. Acompanhe comigo aí na tela nesse momento. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nossa verdade prática nos diz: o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Dando continuidade, eu quero te apresentar a nossa leitura bíblica em classe. Que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo de número 20. Acompanhe comigo esses textos mais uma vez aí na tela. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e far-los-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tendo lido para você a nossa leitura bíblica em classe, eu quero te apresentar também a nossa palavra-chave, que você já deve saber com certeza.
e é a palavra corpo. Veja o significado dessa palavra. De acordo com os dicionaristas, a palavra corpo significa constituição ou estrutura física de uma pessoa ou animal, composta por, além de todas as suas estruturas e órgãos interiores, cabeça, tronco e membros. Você, ao longo dessa lição, irá analisar comigo também o significado de corpo no original, no grego, e também o significado da palavra carne. Eu não vou falar agora, eu vou deixar mais à frente para nós, tá bom? Vamos para a nossa introdução e os nossos tópicos. Meus queridos, se você está notando minha voz um pouco ruim, me desculpe, me perdoe, mas eu estou bastante gripado, também com a garganta um pouco inflamada, tomando medicamento. Inclusive tomei antes de gravar esse vídeo. Porém, não poderia deixar de gravar a nossa 9ª lição, porque é bênção para as nossas vidas. Para vocês que me assistem e bênção para mim, que quando eu faço, leio, releio, estudo, e isso vai me dando um embasamento melhor e eu vou aprendendo mais da palavra de Deus. Então é um prazer sempre gravar para vocês. É por isso que eu faço esse esforço com todo carinho e com todo amor para estar aqui gravando para vocês. Orem por mim para que a minha melhora venha o quanto antes. Meus amados irmãos, nós percebemos que a nossa lição vai girar em torno do corpo. E você tem percebido, como eu falei na introdução, que ao longo dos anos, vários movimentos têm se levantado para destruir o corpo, para destruir aquilo que Deus fez do homem. Você perceberá daqui a pouco, no nosso tópico, como foi a constituição desse ser humano, as suas divisões, qual o seu propósito, o que Deus requer de cada ser humano. E aí pode surgir alguma pergunta: por que é importante falar do corpo, Otoniel? Porque Deus irá requerer de nós como nós usamos o nosso corpo. Se usamos para a glória dele ou usamos para a profanação. Você leu comigo na nossa leitura bíblica em classe que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Sendo assim, nós precisamos preservar, guardar, estarmos preparados para esta habitação. Ou seja, a todo instante nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus nos instrui, porque sabemos que quem habita em nós é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é santo, ele é separado, ele não se mistura com o pecado, ele não se mistura com nenhum tipo de imundícia. É por isso que essa lição, meu amado irmão, vem nos chamar, vem nos convidar a uma reflexão profunda sobre esse tema e sobre a nossa vida. Porque, claro, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Te apresento nesse momento o nosso primeiro tópico. E o primeiro tópico tem por título A Criação do Ser Humano. Está dividido em 3 subtópicos, a saber, a origem da raça humana. Segundo, a constituição do ser humano. E terceiro, queda e restauração humana. Pois bem, meu amado, o nosso primeiro tópico fala sobre a origem da raça humana. E quando nós olhamos para esse aspecto, nós percebemos de cara que a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 26 e 27, fala que o homem, e quando fala do homem aqui está falando da raça humana, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Eu quero destacar já a priori para você, para fundamentar, porque você sabe que aqui nós citamos textos bíblicos e também autores que falam acerca do tema. E você que me assiste sabe muito bem sobre a declaração de fé. E a declaração de fé, ela fala a seguinte coisa, falando acerca desse corpo humano, desse ser vivente. Ele diz o seguinte: todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, é de maneira especial. Os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então, o primeiro ponto que a declaração de fé nos deixa é que a origem da raça humana não foi a partir de um processo evolutivo, como fala o darwinismo. Darwin, em sua origem, ele fala sobre essa seleção natural e esse processo de evolução. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos à luz dela, com a inspiração do Espírito Santo, usando os seus escritores, para transmitir para nós essa palavra de Deus, de que Deus foi quem formou o ser humano. Não de um processo evolutivo, mas de algo imediato. A diferença aqui é que o homem vem primeiro e a mulher vem depois.
Mas isso, mais uma vez, a gente sempre ressalta, não quer dizer que o homem seja mais importante que a mulher. Ambos são iguais perante a Deus, porém com responsabilidades diferentes. Então, o primeiro ponto que nós destacamos é que esse ser humano, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ora, os animais não foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso é restrito para o ser humano. A teologia sistemática pentecostal, muito usada pelos irmãos pentecostais, assembleanos e outras igrejas pentecostais, ela vai falar a seguinte coisa acerca desse tema. A raça humana teve a sua origem em Deus. Através de Adão, o primeiro homem, Adão foi feito alma vivente. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 45. Aproveita e vai anotando aí. 1 Coríntios 15, 45. De uma só vez, toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. O ser humano não é meramente um animal racional, mas um ser espiritual criado à imagem e à semelhança de Deus. Oh, glória a Deus por isso. E ele continua, olha, o homem recebeu diretamente de Deus o sopro da vida em suas narinas. Porquanto não há nas Escrituras Sagradas nada que apoie o darwinismo e as suas várias interpretações inverídicas. O homem e os animais surgiram da terra, mesma forma com que eles são hoje. Pronto. Primeiro ponto que nós aqui deixamos claro, destacamos é que o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, que ele não veio de um processo evolutivo, como diz o darwinismo e outras teorias, mas que veio de um processo imediato feito por Deus, e que, terceiro ponto, Deus soprou nesse ser vivente, nessa alma que se tornou alma vivente, o seu espírito. Esse é o primeiro ponto que eu destaco para você aqui nesse nosso primeiro tópico. O nosso segundo subtópico vai falar sobre a constituição do ser humano. E aqui é que eu entro com você. A constituição do ser humano. E aqui nós vamos falar do ser humano como ele é tripartido. Ou seja, o ser humano ele é feito em três partes. Quais são eles, Otoniel? Corpo, alma e espírito. Uma parte é a parte palpável, né? Quando fala de corpo também tem outros textos que falam sobre carne. Está se referindo a uma só parte, ok? Uma é a parte palpável, é a parte que nós vemos aqui, né? É a parte, um exemplo aqui, o ser humano, através do corpo, representa esse ser vivente. Porque imagine se o ser humano fosse só alma e espírito. Então é através do corpo que nós vemos isso. O outro ponto, como eu falei para você, é a alma e o espírito. E aqui eu quero que você entenda muito bem. Alma e espírito não são a mesma coisa. São coisas diferentes que nós iremos entender logo mais cada uma delas. Então, o primeiro ponto que eu destaco para você aqui, nesse segundo subtópico, é que esse ser humano, ele é composto por três partes. Vai anotando aí, você professor e você aluno, por três partes, não é isso? A parte externa, que é o corpo, a carne, e a parte interior. Aí a gente fala do homem exterior. Vai anotando esses termos. Homem exterior, corpo, carne, parte palpável, né? Homem interior, alma e espírito, a parte que não é palpável, ok? Anotado aí? Eu quero destacar para você 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 16. Eu quero ler para você. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, que é o nosso corpo, se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Isso é o apóstolo Paulo falando aqui, ok? 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23, 5, 23, vai falar sobre essas três partes. O texto nos diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto também que eu destaco desse texto é o seguinte, que aqui o apóstolo Paulo está nos alertando, nos exortando para sermos irrepreensíveis, não apenas no corpo, não apenas na alma, não apenas no espírito, mas nas três partes. Que as três partes sejam
irrepreensíveis, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo explicado para você que o nosso corpo é composto por essa tricotomia, que a tricotomia, Otoniel, é o que compõe esse corpo. Essas três substâncias, quais são elas? Corpo, alma e espírito. Então, o ser humano, mais uma vez, ele é composto, a sua constituição humana, por corpo, alma e espírito. Otoniel, me explique o que é o corpo, me explique o que é a alma e me explique o que é o espírito. Pois bem, explico agora. O espírito é a parte pela qual nós entramos em comunhão com o Espírito de Deus. Então, primeiro ponto, o Espírito nosso é o meio pela qual nós entramos em comunhão com o Espírito de Deus. Espírito. A nossa alma, quando falamos da nossa alma, nós estamos falando do aspecto da mente, das emoções e da vontade. Você viu que é diferente espírito para alma? Mais uma vez, a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. E o corpo? O corpo é a cobertura, é a parte que envolve, é a parte que forma esse ser humano. Esse corpo, claro que volta para o pó, porém, que tem uma viva esperança para aquele que crer no Senhor Jesus e que é salvo. Que esse corpo logo mais será transformado em glória. Amém? Tendo explicado para você o nosso segundo subtópico, o nosso terceiro subtópico fala sobre a queda e restauração humana. Pois bem, sabemos que a Bíblia revela sobre a queda lá no Éden. Então, a partir de então, por um só homem, você sabe, entrou um pecado no mundo. Então, todos os demais seres humanos veio manchado por esse pecado. Para você ter uma ideia, Romanos capítulo 7, do versículo 20 ao versículo 23, nos diz: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está falando da briga do homem interior versus o homem exterior. Está falando da briga entre carne e espírito. Ou seja, ele diz, olha, essa mancha que veio, parafraseando, desde Adão, que está dentro de mim, luta diariamente para me destruir. Mais uma vez, aquele que é salvo em Cristo, eu ressalto aqui, ele não é mais prisioneiro desse pecado, pois Deus o libertou do pecado. Mas isso não torna ele livre das investidas do pecado. Porém, ele não é mais escravo. Porém, ele tem que lutar diariamente contra o pecado para o pecado não o vencer. Como você pode perceber, essa queda que manchou toda a raça humana, ela só teve a sua liquidação, a sua libertação com a morte de Cristo no Calvário. Foi a morte de Cristo no Calvário que nos deu a possibilidade de estarmos livres do pecado. Em 1 Coríntios 6,20, o apóstolo Paulo vai nos dizer: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma vez comprado por esse sangue, uma vez comprado por esse sacrifício, nós precisamos ter em nossa mente que o nosso corpo, a nossa alma, não mais pertence a nós, mas pertence a Cristo que nos comprou. É por isso que nós devemos cuidar do nosso corpo, preservar o nosso corpo, ter o nosso corpo diariamente em santidade para aquele que é dono do corpo. Com isso, eu te convido para nós irmos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título a visão bíblica do corpo. Está dividido também em 3 subtópicos, a saber, o primeiro, parte exterior do homem. Segundo, templo do Espírito Santo. E terceiro, glorificando na ressurreição. Pois bem, eu quero trazer algumas palavras no original para você, explicando sobre a parte exterior do homem.
Se você quiser anotar nesse momento, pode anotar. A primeira palavra que nós vemos no Antigo Testamento é a palavra nefesh. E essa palavra é traduzida como corpo, 4 vezes. Contudo, a sua tradução mais comum é alma, que vem 428 vezes. E também a palavra vida, que vem 119 vezes. Mas aqui o autor da revista nos destaca. Talvez a palavra bazar, que é carne, seja a que mais se aproxima da distinção entre corpo e espírito. No Novo Testamento, o termo corpo aí é a palavra soma, que é uma palavra grega, soma, anote bem. Normalmente identificado como o quê? Como a parte exterior do ser humano, a nossa carne mesmo, ok? A outra palavra que eu destaco para você é a palavra sarx. E essa palavra já se refere à carne, palavra carne, quando se refere ao homem físico. Entenda muito bem, carne. Ambos indicam a parte do quê? Visível, a dimensão, né, que a gente consegue ver, a parte material do ser humano. Você sabe que tem a parte que nós não conseguimos ver, mais uma vez, alma e espírito, e a parte visível, que é essa, a material, que é o corpo. Tendo trazido para você a palavra nefesh, que aparece 4 vezes como corpo, 428 vezes como alma, 119 vezes como vida. Também a palavra bazar para carne, e agora no Novo Testamento, soma para corpo e sarx para carne. Agora nós partimos mais adiante. Eu preciso destacar para você essa divisão desse nosso corpo, para entendimento meu e seu. Porque quando nós falamos da parte exterior do homem, aqui há uma divisão muito interessante da qual eu preciso explicar para você. Primeiro, o nosso corpo ela tem 3 características. A primeira ela é uma casa, ou tabernáculo, né? É a tenda na qual o homem peregrina do começo da sua vida até o término dela. Então, primeiro ponto, essa é uma casa. Esse nosso corpo é uma casa, um tabernáculo. O segundo ponto que eu destaco para você é que o nosso corpo é um invólucro. O que é isso, Tonel? É uma bainha. Ou seja, é a parte que cobre a alma e o espírito, né? Sem esse corpo, não faz muito sentido a alma e o espírito. Mas é através desse corpo que nós vemos a alma e o espírito. Você me vê aqui porque a alma e o espírito está em mim. Então, primeiro ponto é a casa e tabernáculo. Segundo ponto, esse corpo, ele é esse involucro, ou seja, a parte que cobre, a parte que envolve. E em terceiro e último lugar, ele é o templo. E aí é que está. Esse templo é um lugar consagrado pela presença de Deus, um lugar onde a onipresença de Deus é localizada. É uma referência direta a esse local. Então, há 3 características, mais uma vez, eu quero que você pegue muito bem nesse tópico. O meu corpo, ele tem o primeiro significado de casa e tabernáculo. Segundo, como um involucro dessa alma e desse espírito. E em terceiro lugar, ele é um templo, representado por um templo. E é falando sobre esse templo que nós já entramos sobre o segundo subtópico, que fala sobre templo do Espírito Santo. E eu destaco para você e volto mais uma vez à filosofia grega. A filosofia grega tinha o corpo como a prisão da alma, como a prisão ali do espírito, algo ruim, algo negativo. Não, o corpo não é algo coisificado e nem tampouco é esse pensamento negativo, ruim, mal, que é apresentado pela filosofia grega. É tanto que ela, aqui como você viu, as 3 características do corpo. Então, é algo fundamental e algo importante. E Deus tem isso como importante também. Mas quando nós olhamos aqui, esse segundo subtópico nos torna esse corpo mais importante e mais relevante, porque ele é templo do Espírito Santo. E eu e você sabemos que o Espírito Santo, ele é santo, ele não se mistura, né? Ele não compactua com a prostituição, não. É tanto que a Escritura Sagrada diz, o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, a parte B. E você sabe que o apóstolo Paulo, falando para Coríntios, ele falava com muito embasamento, porque lá
havia nessa cidade o templo de Diana, onde o corpo ali era exposto a várias prostituições, a bebedice, a várias imoralidades. Então o apóstolo Paulo está deixando bem claro para os crentes de Coríntios, olha, vocês tenham cuidado, porque o corpo de vocês não é para prostituição como faz os discípulos, os sacerdotes de Diana. Não, mas sim para o Senhor. Lembrando, foi ele que comprou, então é dele. Oh, glória a Deus por isso. Outro ponto que eu destaco para você nesse contexto aqui é justamente o apóstolo Paulo exortando sobre a luxúria, a licenciosidade, sobre a prática sexual desenfreada, que isso era comum aos gregos e aos romanos, e isso também pode ser aplicado na nossa atualidade. Quantas pessoas não vivem dessa forma, têm o seu corpo para o prazer e o prazer para o corpo, sem nenhum freio, sem nenhuma regra, sem seguir nada, faz o que bem quer. Mas eu e você que somos cristãos, que servimos ao Senhor, sabemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. É por isso que a jovem não faz o que quer do corpo. O jovem não faz o que quer do corpo, porque ele sabe que tem algo muito precioso dentro dele. Amém? Oh, glória a Deus por isso. O nosso último subtópico desse segundo tópico é glorificando na ressurreição. Oh, meu querido. Aqui nós precisamos destacar justamente aquele ponto importante que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, de quando esse corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível, quando Jesus vir buscar a sua igreja. Então, para além de preservar o nosso corpo, porque é templo e morada do Espírito Santo, sabemos que esse corpo logo mais será transformado, glorificado naquele grande dia. O autor da lição vai nos dizer a seguinte coisa: a ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Ou seja, através da ressurreição de Cristo, nós temos uma viva esperança que também seremos ressurretos com Ele. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Mais uma vez, eu repito para você, a última etapa da nossa salvação é a glorificação. E eu destaco para você Romanos, capítulo 8 e o versículo de número 30. O texto nos diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Oh, glória a Deus, meu querido, porque nós estamos fazendo parte dessa grande família. Ele já nos chamou, Ele já nos justificou e agora estamos aguardando esse grande dia que Ele irá nos glorificar. Quando teremos esse corpo glorificado, esse corpo incorruptível? É por isso que nós preservamos o nosso corpo, é por isso que nós guardamos o nosso corpo, é por isso que nós temos o nosso corpo precioso, porque ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Diferente, muito diferente da visão do mundo, que não está nem aí para o corpo. Nós sabemos do real valor e do propósito dele aqui na terra. Amém? Vamos para o nosso terceiro e último tópico. Nosso terceiro e último tópico tem por título a visão secular do corpo. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, hedonismo e narcisismo. Segundo, erotização e libertinagem. E terceiro, liberdade e autonomia. Antes de iniciarmos o nosso terceiro tópico, se durante toda essa aula você ainda não curtiu, não compartilhou nem comentou, aproveita esse momento para fazer isso. Nos ajuda aí, por favor. Você sabe que isso é muito importante para nós e eu tenho certeza que você quer ajudar outras pessoas a aprenderem também da palavra de Deus. Se você, como mais uma vez, é novo no nosso canal, não perca a oportunidade de se inscrever e ativar o seu sininho, tá bom? Meus queridos, o que é hedonismo, Antônio? Aqui nós estamos falando de duas palavras muito importantes para a nossa atualidade. Primeiro, o hedonismo. E segundo, o narcisismo. O hedonismo, meu querido, alega que o objetivo da vida é a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento. Então, resumindo bem, a ideia do hedonismo é essa. É a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento. A qualquer custo, qualquer preço.
não olhando para a Bíblia, não olhando para regras, não olhando para mandamentos, não olhando para o que diz o pai nem a mãe, de forma desenfreada. Isso é o que nós podemos resumir como hedonismo. Essa mentalidade, meu querido, foi criada, desenvolvida por Aristipo de Cirene em 435 a 356 a.C. Ele foi o fundador da escola cirenaica. Na ética, para você ter uma ideia, na ética hedonista cirenaica, cabe todos os excessos, visto que no fim da ação proposta é todo e qualquer prazer que resulte das sensações. Mais uma vez, qualquer meio, qualquer caminho que leve a essa satisfação, a esse prazer e a fuga desse sofrimento é bem-vindo nesse hedonismo. Eu valo ressaltar aqui que o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tivéssemos bom ânimo. Então, Jesus já deixou claro que no mundo nós teríamos aflições. E esse ensinamento de Cristo vai de encontro a esse pensamento hedonista que foge de todo tipo de sofrimento e busca esse prazer desenfreado. Inclusive, o prazer seja entre homens, entre mulheres, entre pessoas de sexo diferente, com animais, seja como for, desde que tenha o prazer. O outro ponto que eu destaco para você é o mito grego sobre Narciso, que aí vem o narcisismo. Relata a mitologia a seguinte coisa, que em um dado dia, ao debruçar-se esse rapaz sobre um lago, ele viu a sua visão. E ele, ao ver ali o seu rosto, ele se encantou. Mas se encantou de tanta forma, ele ficou ali perplexo, parado, a ponto de perdendo as forças e morrer ali. O que isso traz, por exemplo? O narcisismo é aquela pessoa que só olha para si, que só vê a si. É uma pessoa egocêntrica, que mata e morre para ele, somente ele. E Jesus nos ensina a amar o próximo, a viver para o próximo, a ajudar o próximo. Mas em nossa geração, há muitas pessoas que praticam o narcisismo, que é dessa forma. Essa pessoa que é iludida por si mesmo, que procura a autopromoção, o elogio, quer ser o centro, quer ser o destaque, quer ser o foco de tudo. Veja bem, analise o seu contexto, as pessoas que estão ao seu redor, veja se não há pessoas que se comportam assim, quer ser o centro, quer ser o foco, quer aparecer, que só ele presta, só ela presta, só ele serve, só ele faz bem feito, só ela faz bem feito. E isso é um pensamento narcisista. Infelizmente, esse é o modelo de pessoas que nós vemos na atualidade, sem Cristo e sem salvação. Outro modelo narcisista é a pessoa que é obcecada pela definição do corpo, que tem o corpo como primazia. Eu não estou falando aqui que você não deva fazer uma corrida, uma caminhada, que não deva malhar para o seu corpo estar em forma. Não é isso. É a pessoa que tem isso acima de todas as coisas e que usa isso como idolatria. Isso também é um pensamento narcisista. Então que isso fique bem claro na sua mente e se você se comporta assim, fuja muito disso, porque isso não agrada a Deus. Nosso segundo subtópico fala sobre a erotização e libertinagem. E eu falei para você que desde os movimentos da revolução sexual, o corpo tem sido usado para erotização. E aquilo que era só para adulto, agora tem sido incentivado para nossas crianças e adolescentes. Isso através das músicas, das novelas, das plataformas de streams, também através das séries. Tudo tem corroborado as mídias, as redes sociais, o Instagram, Facebook, os Twitters da vida, têm promovido esse tipo de erotização e também libertinagem do corpo. Mas em nome de Jesus que nós possamos orientar nossos jovens, nossas crianças e os adultos acerca daquilo que Deus quer. Lembrando, o nosso corpo tem um telos. O que é o telos, Otoniel? Tem um propósito intrínseco, definido por Deus. E não podemos fugir disso, da vontade de Deus para o nosso corpo. Mas esses ensinamentos, esse mundo aí, essa cosmovisão mundana, tenta levar desde a infância até ao adulto essa erotização e essa libertinagem do corpo. Deus dá a liberdade ao corpo. Liberdade essa de relacionamento entre um homem e uma mulher dentro dos limites que Deus estabeleceu. Não nesse tipo de erotização e de libertinagem. Com isso, nós falaremos sobre o nosso último subtópico, sobre liberdade e autonomia. É o que eu falei agora há pouco.
Deus dá ao homem o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, Deus dá a ele a essas próprias decisões para ele tomar. O autor da revista diz: o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica a autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Mas lembre-se, esse homem só fará essas decisões corretas, esse autocontrole, se ele estiver guiado pelo Espírito Santo. Aí essa liberdade dele é uma liberdade no Senhor, é uma liberdade dentro do que Deus estabeleceu para ele. Mas quando ele não tem Deus como medida de todas as coisas, quando ele coloca o homem como centro, então essa liberdade se torna libertinagem. E essa autonomia é uma autonomia que leva ele à erotização, que leva ele à homossexualidade, que leva ele a todo tipo de libertinagem e não a agradar ao Senhor. Eu concluo essa lição, meu querido, lhe dizendo: o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então devemos preservar, devemos guardar o nosso corpo para aquele grande dia que Deus virá buscar a sua igreja e ele irá requerer de você o que você fez com o seu corpo. Lembre-se, o seu corpo tem um telos, tem um propósito bem definido por Deus. Então, antes que ele raie nas nuvens, tente cumprir o que Deus estabeleceu para o seu corpo, para a sua vida. Lembre-se de uma coisa: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E se tudo não nos convém, devemos ser guiados pela palavra de Deus, porque nada melhor do que o nosso próprio Deus para nos dizer o que devemos fazer do nosso corpo. Forte abraço e fique na paz.